Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar sobre a confusão que tivemos no clássico Atletiba, né? Jogo de uma torcida só, você imagina se tivesse duas torcidas a confusão que seria, né? Já que os jogadores, né, começaram a confusão dentro de campo e possivelmente a confusão iria para fora de campo com os torcedores, né? Agora esperamos aí uma punição bem severa para as duas equipes, né? E lembrando, né, o jogo terminou empatado 1-1, estava faltando praticamente 30 segundos para o término do jogo, quando acabou inflamando a confusão, né, entre os jogadores. Teve até alguns torcedores que tentaram invadir o campo, alguns torcedores foram presos, galera. E bora acompanhar aqui no ESPN falando tudo sobre essa confusão do clássico Atletiba. Por exemplo, Tem isso aí. Sim, tem. Mas você não acha, por exemplo, que o futebol é um esporte que você tem uma adrenalina muito alta, Claro, que não, você tem uma pressão muito sem alta, dúvida. que você tem uma forma de vivenciar o futebol diferente dos outros esportes. Sim. Então você está numa linha tênue de nervosismo, de apreensão, Claro. de cobrança muito grande. É um estupim para esse tipo de coisa? Pode ser. Por isso que eu estou dizendo, quantas e quantas vezes isso acontece uma vez por rodada? Isso acontece a cada 15 dias? Não Mas acontece. Se você observar... Desculpa, Não, Bê, só certo, para não certo. perder a razão, desculpa. Só não perder a ideia. Se você observar, são jogos pontuais de grande rivalidade. Sim, sem dúvida. Se você observar. Então, eu não posso generalizar e achar que o jogo de futebol incentiva a violência. Porque, assim, são todos seres humanos. Se eu pensar que que o futebol incita a violência por causa de uma confusão como essa, eu não posso generalizar. Eu acho que eles estão errados, mas eu não acho que o futebol por si só é violento. Existem entradas fortes? Existem entradas fortes. No tênis tem entrada forte? Não. Não, Tem porque choque? não, porque Por isso que eu estou dizendo. cada um do lado. Existem determinados esportes que você vai ter esse tipo de situação. Basquete tem. Se você fizer atletismo, faz aquela corrida de 1.500 metros. Você vai ver como o cara está na tua frente ali, o que o cara vai fazer. Porque existe a competitividade de cada esporte. Não. Mas eu não posso achar, desculpa, Breira, eu não posso achar que porque aconteceu isso, eu vou generalizar e achar que o futebol é violento. Desculpa, eu não posso pensar nisso. A mensagem que se passa ali, com essa briga generalizada, é de violência. Sim, isso eu concordo com quem você. assiste, as pessoas estão assimilando essa violência. Isso mexeu ali com a torcida, tanto é que os caras invadiram. Sim. Isso incentiva. Mas aí, Tomar uma William, faísca mas ali aí, e colocaram lenha mas na aí é fogueira. o que eu falo. Mas é o que eu falo. O problema não é do jogador. O problema é da nossa sociedade num todo. Mas Porque eu não acho que, por exemplo, se o cara está assaltando, beleza, o cara está assaltando, está mostrando a violência, eu tenho o direito de assaltar também? Mas eu tenho o direito de fazer a coisa errada? Porque senão todo mundo invadia, Senão todo né? mundo Foram invadiria. 3, 4, 5 invadiram. Lógico, Justamente. eu não posso achar entendendo. que dessa forma. Porque o cara Justamente. está errado, eu vou fazer coisa errada porque ele está me instigando. Zé, Aí é muito fácil eu falar, o justamente. cara está brigando lá, eu posso invadir e vou sair na porrada. Não pode ser assim. Justamente por concordar com você que a responsabilidade não é só dos atletas, é que eu defendo que se deva estabelecer para esse tipo de confusão, que de fato é pontual, não acontece todo dia, punição esportiva para a equipe e que envolva os dirigentes, mesmo que o dirigente não tenha entrado em campo ali, ele é um ator que muitas vezes estimula com discursos, com atitudes. Mas aí eu vou colocar. Então você tem que colocar toda a imprensa, você tem que colocar todo mundo envolvido Também, no futebol. Porque a claro, imprensa também joga o sem negócio, dúvida, sem porque os dúvida. caras também criam esse tipo Claro, de situação. bom. Você tem que provocar também, por exemplo, tem que ir atrás, tem que investigar os procuradores, não, os empresários dos jogadores que ficam instigando o jogador. Tem uma série de coisas envolvidas no futebol. É complicado a gente pontuar esse cara que é o culpado. Eu não quero individualizar ali. Tem de punir o Terans e o Aleph Manga e vai Mas tem que punir. Tem que punir os dois. Todos Tem os que punir envolvidos. todos Mas os o que o envolvidos. dirigente tem Não culpa só- ontem, Breira? É isso que eu não De entendo. ontem, o que o dirigente tem culpa? Que você falou de punir o dirigente. E aí, esses jogadores envolvidos em confusão, o dirigente vai dar um jeito ali, não foi tudo isso e tal, não precisa. Um jogo de punição resolve, e não é por aí. O que o clube faz de forma didática e de forma efetiva para evitar esse tipo de confusão em clássico. E o clube pode ser mais ativo, como é em torcidas, por Mas aí exemplo. você concorda comigo que não é o dirigente do clube, é o dirigente da federação. Também. É o dirigente da federação. O dirigente da federação não tem que ficar fazendo média. Porque o Petralha, porque o dirigente do Curitiba, tal. Não, então vamos aquela coisa politicamente. Não. Não, nesse caso específico, você tem que punir com rigor. Deixa eu entender uma coisa aqui que o Breira falou. Peraí. Eu não entendo. Deixa eu entender uma coisa aqui que o Breira falou. O Curitiba e do Atlético são responsáveis por um monte de marmanjo que perderam o controle. Então,
como o dirigente é responsável... Esse episódio que aconteceu ontem, o cara não invadiu o campo, ninguém, nenhum dirigente, certo? Sim, não. Ninguém invadiu o campo, certo? Ninguém invadiu. Como é que o cara, ele é responsável por uma coisa que foi... Você falou do momento do jogo. O calor do jogo, o pessoal tenso, os caras nervosos e tal, etc. Um não desentendeu com o outro foi tomar as dores, chegou daqui a pouco é porrada. É chute nas costas, é soco na cara. Aonde está o dirigente ali? Só pra gente discorrer sobre isso aqui. Vamos lá, onde está o dirigente nesse negócio? Meu ponto é, não é um responsável direto. Tem de punir o presidente do Atlético, o presidente do Coritiba. Eles são corresponsáveis porque essa violência é algo muito mais profundo. E quando o clube é permissivo com condutas violentas ou deixa torcedores, por exemplo, que enviam mensagens... O Atlético, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é o mandante do jogo, tem uma visão de futebol em que, quando você higieniza ali na arquibancada, você elitiza o torcedor, você tira torcidas organizadas, isso acaba com a violência. E o argumento é totalmente desmontado quando a gente percebe que até mesmo os próprios jogadores são vulneráveis e são passíveis de comportamentos violentos. Então, mas não foi do momento ali, mas não, porque assim, assim, isso tá errado. Aliás, abri aqui falando, isso tá errado, isso é um absurdo, tem que ter punição, etc e tal. Mas eu defendo, a punição individual e esportiva. Por favor. Mas assim, o que aconteceu ontem não é como já aconteceu no Grenal lá da Libertadores. Sim. Não é uma coisa específica ali do momento de um cara com o outro, que é negócio de tensão do jogo, pavio curto, o cara nervoso e tal, etc. Eu não sei o que aconteceu, qual foi a conversa. Sabe. Por que uma coisa tão simples de um empurra aqui e de lá, um já estranhou com o outro, cabeça com cabeça, chegou todo mundo, o que falou para quem lá? Eu não sei. Eu quero colocar um trecho do Antônio Oliveira. Boa. Ele fala sobre isso. Para a gente continuar aqui a conversa. Vamos lá. Eu sou o primeiro a reprovar esse tipo de atitude. Nada justifica este tipo de comportamento. Acho que deve ser banido claramente e rapidamente do futebol, porque tem que haver rivalidade, sim, porque essa estimula aquilo que é a emoção do jogo e das histórias dos clubes, mas tem que haver uma rivalidade sadia, de forma sã entre todos, onde possamos todos viver as emoções do jogo com respeito uns pelos outros. Acho que não merecíamos que um jogo desta qualidade, com duas grandes equipas, com grandes jogadores dentro da quadra, se pudesse, nunca pensei e sonhei que isso pudesse terminar desta forma. A minha competência também, enquanto agente esportivo, também é de educar. E eu, às vezes, eu próprio, não sou o melhor exemplo, apesar de nunca faltar ao respeito a ninguém. É a minha forma de viver o jogo, já o disse isso diversas vezes. Acho que o futebol é emoção, é paixão, agora nunca pode ser violência. Não há justificação, não pode haver justificação para atos acho que até chegaram a ser bárbaros, portanto. Ele foi um dos 9 expulsos, né? Uma das 9 expulsões foi o treinador e ele estava separando. Do Coritiba. Se você observar na confusão, ele está o tempo todo tentando separar. Acho que ele falou alguma coisa lá que o árbitro ouviu. Enfim, vou até pegar aqui qual foi a justificativa da expulsão dele que tem. Não sei se você lembra, Prato. Se não lembrar, eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, voltando, ele fala da questão da educação e tal, etc., que ele é responsável também pela educação. Ele até eu nem sempre sou um bom exemplo, porque eu também me exalto. Exatamente. Então, assim, ele mesmo falou sobre isso, mas eu quero voltar nesse ponto. Cara, mesmo que você chegue lá, eduque, então, os caras sabem que não é para fazer isso. Os caras sabem que esse não é o caminho, vai dar problema, vai dar expulsão. Onde você quer chegar? Você falou do dirigente passar a mão na cabeça. Foi expulso, fica 3, 4 jogos fora, o cara vai lá, passa a mão na cabeça, tá tudo bem, tá tudo certo, segue a vida? Mas não só, eu não sou favorável. Eu entendo plenamente o que o Zé disse, no calor do momento, sim. É jogo, é clássico, torcedor ali. Só quem viveu isso, como o Zé, sabe o quão explosivo é esse ambiente. Mas você viveu também, você vai nos estádios, você convive com esse tipo de situação. A gente sabe como é carregado esse ambiente no futebol. E sabendo que é carregado, uma fagulha é capaz de despertar isso. E a gente vê fagulhas em declarações de dirigentes que deveriam ser os contemporizadores, porque eles não estão no campo. A gente sabe que
a relação com torcidas precisa evoluir para outro lugar, não só no punitivo. Então, é claro que a gente defende que esses jogadores envolvidos precisam tomar uma punição esportiva, que eles sejam suspensos e entendam a gravidade do ato. Mas não pode ficar só nisso, porque daqui a pouco vai acontecer de novo, mesmo que não tenha essa recorrência que o Zé citou, não aconteça toda semana, ou a gente... Isso aí não resume o futebol, de fato. O futebol também tem cenas bonitas, edificantes, mas é preciso entender esse contexto do Paraná, de punições esportivas recentes a torcidas, a clubes que não puderam ter seus torcedores, até uma medida didática, e nem com essa medida didática, levando só mulheres e crianças para a arquibancada, a gente teve um público reeducado. Então é um problema mais... É muito recente também, você não vai reeducar em um mês. Não vai, mas o caminho passa necessariamente por mudar algumas culturas do futebol. E, principalmente, a gente deixar de normalizar certas violências que no futebol a gente contemporiza por ser esse esporte de contato que a gente conhece. Eu concordo com você em relação a alguns pontos, mas assim, a torcida única, quantas e quantas vezes nós tivemos problemas? Quantas e quantas vezes nós tivemos problema com torcidas... única? Com torcidas organizadas, batendo, brigando. Não, elas marcam porradaria no metrô, no ônibus, no caminho, na estrada. O que aconteceu? Vamos torcidas únicas. Torcida única. E essa medida não funciona. Sim, mas essa medida não funciona, mas assim, nos estádios eu não tenho visto briga constante, como era antigamente. Você tem, de vez em quando, algumas brigas internas entre torcida, porque aí é a questão política entre eles ali e tal. Alguns caras que tomaram umas canjibrinas a mais aí. E tem bandidagem no meio também. E tem também. Nem todos são, pelo amor de Deus, hein? Mas tem muito bandido dentro. Mas há quanto tempo nós estamos com esse tipo de política? Mas é péssima. Aqui em São Paulo? Péssima. Sim, há quanto tempo? Aqui em São Paulo? Sim, há quanto tempo? William, eu volto a falar. William, eu volto a usar esse exemplo. O mesmo cara que vai que pega o ônibus com o torcedor Corinthians e Palmeiras na segunda-feira para trabalhar, é o mesmo cara que entra no estádio e coloca uma camisa de um time ou de uma torcida organizada e acha que pode matar uma outra pessoa simplesmente pelo fato do cara gostar de um outro time. E porque o futebol é permissivo. Não, o futebol não é permissível. Não é permissível. Quem é permissível são as leis que são permissivas a esse tipo de comportamento. O Brasil, se tivesse leis mais específicas, mais duras, se o cara que entra no estádio dá uma paulada na cabeça do outro for preso porque é uma tentativa de assassinato, isso acaba. Só que a mensagem que nós estamos passando para a sociedade de uma forma geral, que é o futebol que é permissível. Mas o futebol não é... O futebol não endeusa, Breler. Não endeusa. Rede social, não endeusa. Mas se eu for me pautar por rede social, pelo amor de Deus, a rede social. É a comunidade do futebol também. Mas é a comunidade do futebol que tem o pai e a mãe que não educou, que não controlou, que o cara que até 14, 15 anos não recebeu uma educação adequada, porque talvez o pai e a mãe estivessem pensando em outras coisas, talvez trabalhar, dar uma condição melhor para o filho, não pode estar ali atento 24 horas para ver como o filho está crescendo, se está crescendo com algum problema, se está crescendo com algum tipo de relacionamento errado, por uma situação ruim. Torcidas organizadas, nem todas as torcidas são pessoas ruins. Claro não são. Eu não posso generalizar. Claro, agora, o problema é o seguinte, eu não posso achar que o futebol é a raiz da violência da arquibancada. Não é. Eu não posso achar que isso... Mas não é também. Passa pelo futebol. Então, Breler, deixa eu te falar uma coisa. Ontem, você entraria no campo? Pelo que você estava vendo? Não. Então, por que você não entraria no campo? Porque eu não me sinto identificado com essa cultura da violência. E por quê? Porque você recebeu uma educação e você cresceu pensando em determinados momentos. O que o Breler está querendo dizer, Zé, me parece o seguinte, que o cidadão, e aí vai além da educação ou não que ele tem ou teve, ele se sente encorajado ou ele não se sente, ele não fica amedrontado para fazer no futebol, em jogo de futebol, na verdade, o que ele não faria em outro lugar. Prates, mas aí entre o cidadão achar e o futebol, o que acontece dentro do campo ser razão de tudo isso, desculpa, uma coisa é o ambiente permissível que existe nas arquibancadas, que vem de longa data, não é de hoje, vem de longa data.
Só que assim, ao invés de nós evoluirmos, nós regredimos. Porque nos anos 90, os estádios eram separados por cordas. Sim. E à medida que os torcedores iam chegando, as cordas iam, né, diminuindo, os gomos. E aí, muitas e muitas vezes, nós víamos o cara com 6 gomos contra 4. Sim. Aí eu vou lá atrás. A geral do Maracanã. Vasco e Flamengo, você tinha todos os tipos de torcedor. Todo mundo junto. Todos os tipos de torcedor. Sim. Vou lá atrás, nos anos 70, que tinha bandeira, o pai levava o menino que torcia para o Corinthians, mas o pai era corintiano, o pai levava no estádio, que existia essa convivência. Por que hoje não pode ter? O que aconteceu? O futebol continua o mesmo, 11 contra 11, a evolução parte técnica, parte tática, parte física, o futebol continua o mesmo. O fora do futebol que mudou. O ambiente externo do futebol que mudou. Então, eu não posso generalizar e achar que o futebol é a razão da violência na arquibancada. Que o futebol, dentro do que acontece dentro do campo, é conivente com a arquibancada. Não é. Eu falo aqui, se nós tivéssemos leis mais fortes, se nós tivéssemos leis mais punitivas para esse tipo de conduta, provavelmente nós não estaríamos falando isso aqui de futebol. Por que na Inglaterra não acontece isso? Porque lá, sabe, se você jogar um negócio, você é punido e nunca mais entra. Só que lá o cara nunca mais entra. Existem leis mais sérias. Ah, mas o futebol é parte da sociedade. Mas existem sociedades que são diferentes. E a sociedade da arquibancada do futebol, ela é diferente. Então você precisa criar leis, como foi feito na Inglaterra. Sim. Todo mundo sabe o que aconteceu na Inglaterra para mudar esse tipo de situação. O comportamento dos hooligans. O que a Margaret Thatcher fez, a Dama de Ferro? Todo mundo sabe. Está aí até hoje. E por que dá certo? Porque o cara tem medo. E ele sabe que se ele fizer coisa errada, ele nunca mais pisa no estádio. Zé. Aqui não. Aqui, então, não é o problema do futebol 11 contra 11. Porque é o mesmo esporte. O problema é a educação que foi gerada, a forma como nós criamos, a forma como esse mundo está sendo transformado, a forma como está sendo potencializado pelas redes sociais. Assistam aí, Dilema das Redes Sociais, tem um documentário na Netflix. Mas Assistam, vocês vão entender como funciona o poder e como tem o poder as redes sociais, elas potencializam esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que... Desculpa, só falar. Eu acho que é uma questão de educação. A educação que eu recebi dos meus pais e dos meus pais eles me mostraram sempre. Vai no estádio para torcer, você não vai para brigar, porque se você arrumar confusão, você é responsável pelos seus atos. Você tem que ser honesto. Você não pode roubar, você não pode matar, porque você vai ser punido por isso. Essa foi a educação que eu recebi dos meus pais. E eu levo até hoje e procuro dar para os meus filhos. É assim que tem que ser. Agora, eu não posso achar que o futebol é a razão da violência. Eu não posso achar isso, eu não posso achar que um esporte que é praticado desde 1900 e tralalá, com as mesmas regras, com o mesmo tipo de coisa, por que no Catar agora não teve uma violência? Por que não teve uma? Vocês escutaram alguma coisa de briga no Catar? Não. Vocês escutaram alguma coisa? Teve algum problema? Não. Por quê? Porque foi avisado antes de eles chegarem lá. Aqui é o nosso país, existem leis e nós iremos cumprir. Por que aqui no Brasil não pode ser assim? Por que aqui não pode ser assim? Então, eu não consigo. Eu comecei a jogar futebol com 4 anos de idade, eu tenho 46 hoje. Convivo nesse meio durante 42 anos. Eu não acho que o futebol é a violência. Eu não acho. Não acho. Mas, Breler, você fecha, tá? Pra gente seguir. Não disse que o futebol representa violência, nem se resume à violência. O futebol é outras coisas, mas eu entendo que alguns pontos evidenciam comportamentos diferentes que são relativizados no futebol. E a gente olha redes sociais, e é importante porque é o público... Você já assistiu, desculpa, Breno, você já assistiu esse Dilemas das Redes Sociais? Deixa eu só... Desculpa. Vai lá. As redes sociais reúnem público do futebol, torcedor, a pessoa que está assistindo. E para essa galera, para muita gente ali, muita gente se sentiu representada pelo comportamento dos jogadores. E os jogadores, de certa forma, são influenciados por isso. E isso não significa dizer que todos ali são violentos, que a violência é o futebol. E outro tipo de comportamento que é normalizado. A gente discutiu o comportamento do Abel Ferreira. É claro que não dá para pregar uma peste e dizer o Abel Ferreira é violento quando todos os técnicos são ali, perdem as estribeiras, perdem o mínimo, né, de uma civilidade
que a gente não observa em outros lugares. Imagine no trabalho, no ambiente corporativo, um chefe chega para o subordinado e trata com as palavras que o Diniz tratou o Tietê, por exemplo. Aquilo ali não é mais aceito. E no futebol, a gente até falou... Então, desculpa, tem que mandar embora o Diniz do Fluminense. Não. Tem que mandar embora o Diniz do Fluminense, tem que mandar embora todos os treinadores que reclamam. Desculpa, Breyer, mas é justamente por não individualizar, por não querer culpar o Diniz por algo que é cultural, que a gente precisa olhar para o futebol e entender o papel do esporte na mudança dessa cultura interna. Mas assim, Breyer, preciso encerrar a discussão, Zé. Preciso seguir. Mas assim, desculpa, eu não posso aceitar o que você está falando aqui, que o jogador ele é condicionado pela rede social para ter esse tipo de comportamento. Desculpa. Eu não posso achar que o jogador vai lá, vê a rede social e fala assim, beleza, hoje eu vou sair na porrada. Se o atleta tivesse a certeza que ele seria recriminado pela sociedade, ele pensaria duas vezes. Então vamos fazer assim, acaba o futebol, Breyer. Não é acabar o futebol. Vamos fazer o seguinte aqui, o futebol é responsável. Não. E galera, concordo aí com o Zé Lis, né? Tá uma vergonha mesmo o que tem acontecido no futebol, né? Uma briga de jogadores dentro de campo profissional, duas equipes de primeira divisão, não é mais aceito, né? E acontece isso porque não tem punição. As equipes não perdem ponto, não são desclassificadas da competição, jogadores não são punidos. Um exemplo mesmo foi no acontecimento lá entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro, né? Onde o Sport foi penalizado e a pena foi diminuída, e agora em 2023, um caso que aconteceu em 2022, né, eles agora voltaram atrás e deram os pontos de volta ao Sport e o Vasco perdeu ponto. Aí eu pergunto, se tivesse caído, teria acontecido alguma coisa? Não teria. Eu acho que tem que ter punição muito firme mesmo, não só com os jogadores, mas também com os torcedores. Esse papo aí que o Breyer falou sobre se os jogadores se baseiam em rede social, não se baseiam em nada. Isso daí é situação de dentro de jogo, uma coisa que acontece dentro de campo, né? Pelo menos isso daí entre jogadores eu acho que não acontece. Acontece sim entre torcedores vândalos, né, de torcida organizada, que marcam pela internet confusão, né? Mas entre os jogadores eu acredito que não acontece. E eu acredito, se esse jogo fosse de duas torcidas, a confusão seria muito pior, porque os jogadores acabam passando essa energia negativa para o torcedor que está no estádio, ainda mais o torcedor que vai com essa intenção de arrumar a confusão. Eu espero aí que tenha uma punição muito pesada para o Atlético e para o Coritiba, né? Uma competição que já é fraca, que é o Campeonato Paranaense, e depois dessa confusão se torna um campeonato ainda com menos credibilidade do que já tinha. Um campeonato que só dá prejuízo aos clubes, né? E só afasta as marcas, né? Essa é a verdade, as marcas acabam se afastando desse tipo de campeonato, né? E eu espero aí que a diretoria dos dois clubes tome uma providência e dê punições a seus jogadores, né? Principalmente o Thiago Heleno, né? O Thiago Heleno, da forma como ele agiu, também ele merece uma punição, não só ele, como outros jogadores também merecem uma punição pesada, né? E tem que pesar no bolso também. Não adianta só você pegar e deixar o cara 2 jogos sem jogar, que para ele vai ser uma ótima. Ele vai continuar ganhando o salário dele, tem que pesar no bolso. Enquanto não pesar no bolso, vai continuar acontecendo esse tipo de confusão. No Brasil não cabe mais esse tipo de coisa aí nos estádios, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui.